Olá, meu irmão, olá, minha irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Nós glorificamos a Deus por mais uma noite, estarmos na presença do Senhor. Essa noite fomos abençoados, por poder compartilhar com alguns irmãos da nossa missão. Muitos mandaram os seus vídeos, sentimos muita saudade. Muita gente se emocionou e como eu me emocionei, porque eu estou recebendo todos esses vídeos dos irmãos e dá um aperto no nosso peito pela saudade que a gente sente de cada um de vocês. Vocês são joias raras, um povo lindo e abençoado por Deus. Que bom poder participar da vida de vocês, poder compartilhar o amor de Deus com cada um de vocês. Eu louvo a Deus por suas vidas. Nós conclamamos aqueles que ainda não fizeram lá o seu vídeo, não mandaram o seu áudio. Às vezes a gente tem vergonha, né? Então, manda o seu áudio para abençoar. Você não tem ideia de como essas mensagens, esses versículos têm abençoado vidas. Tem muita gente que, quando recebe essa palavra, meu irmão, se emociona, mas mais do que se emociona. Essas pessoas recebem a palavra de Deus e a palavra de Deus ela faz toda a diferença na vida de quem recebe essa palavra. Então eu quero convidar você também que não é da nossa igreja, se você tem o meu contato, ou se você quiser mandar para alguém, pega aí, abre a tua palavra, a tua Bíblia, num versículo que você gosta e abençoe a vida de uma pessoa, abençoe a vida de alguém. Tenho certeza que você vai ser boca de Deus para abençoar uma vida, assim como eu fui abençoado pela nossa igreja. Que saudade das nossas crianças, que saudade de você, meu irmão, de poder te abraçar, compartilhar. Mas nós temos vivido esse tempo, e que tempo esquisito, né? Que a gente nunca imaginou que a gente iria passar. Mas na vida dos servos de Deus também aconteceram momentos que eles não imaginariam que ia passar. E passaram. Assim como muitos servos do Senhor passaram por esses momentos, viveram esses momentos e foram vitoriosos. Eu quero falar nessa noite com você sobre a vida de um homem que teve um momento de oração. E esse momento de oração, mas não foi só um momento de oração, ele vivia em oração. E essa vivência, essa intimidade que ele tinha com Deus fez toda a diferença na sua vida. E um episódio da palavra de Deus fez toda a diferença. Eu queria compartilhar com você nessa noite o caráter da oração de Daniel. Daniel, capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas apenas alguns versículos para a gente basear a nossa palavra dessa noite. Mas eu queria só ler um versículo já no finalzinho, quando o rei Dario faz um decreto. E neste decreto ele diz exatamente assim: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Sabe quem disse isso? Um ímpio. Sabe quem decretou isso? Um rei que não cria no Deus Todo-Poderoso, mas que através da oração, através da atitude do servo de Deus, passou
a crer e decretou para que todo o povo pudesse também conhecer ao Deus de Daniel. E essa história que nos relata o capítulo 6 de Daniel, ela é muito interessante porque ela começa de uma maneira bem peculiar. Daniel havia sido trago, né, do povo de Israel, estava cativo na Babilônia, e interessante que estava vivendo um momento de crise, pois ele estava preso. Só que é interessante que a gente já pode, desde já falar, é que o povo estava em crise, mas Daniel, com o seu Deus, não estava em crise. A população estava em crise, o seu redor estava em crise, mas Daniel não estava em crise. E olha que interessante, o rei Dario, ele separa príncipes para governar as províncias da Babilônia. E dentre esses príncipes, eles teriam que dar subordinação aos 3 presidentes. E um desses presidentes era Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. E diz a palavra do Senhor que aqueles príncipes tentavam o tempo todo conspirar contra Daniel. E no versículo 6 já começa a nos mostrar a palavra que, de maneira muito maravilhosa, exatamente isso aqui. Diz no versículo 4: mas não conseguiram encontrar pretexto algum, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Aqueles príncipes procuravam derrubar Daniel o tempo todo, mas eles não achavam culpa em Daniel. Sabe por quê, meu irmão? Porque Daniel vivia uma vida íntegra diante do Senhor. E isso para mim e para você serve como testemunho. Como que tem sido, meu amado, o seu testemunho nesse tempo? Daniel estava vivendo um tempo de crise. E nós hoje temos vivido tempos de crise. Não tinha nada de se falar de Daniel. E será que eu e você temos também vivido um tempo assim? Onde ninguém tem o que falar de nós? Quando as pessoas olham para nós, elas não veem a gente, mas veem o próprio Cristo. Ou os cristãos, como lá em Antioquia foi chamados aqueles que eram pequenos cristos. Diante do nosso caráter moral, diante da nossa conduta moral, será que temos sido pequenos cristos? Cristãos? Daniel era assim, era um homem que era temente a Deus e não tinha culpa alguma nele. Nesse tempo, mais do que nunca, precisamos dar testemunho daquilo que nós temos visto, porque, como nós pregamos no último domingo, através da nossa unidade, através do nosso amor, através da nossa união, é que as pessoas conhecerão Cristo. Então, a primeira coisa que eu aprendo com ele é isso. E ficaram tentando pegar Daniel de todas as maneiras e formas, mas não achavam motivo para pegá-lo. Então, tramaram um plano, né? Só existe uma maneira de pegar Daniel no contrapé. Ele é fiel ao seu Deus. Então eles levaram para o rei uma proposta que durante 30 dias ninguém poderia se curvar a qualquer um deus. E o rei Dario, infelizmente, foi engodado por aqueles príncipes e se deixou levar por eles. Está lá no versículo 6. Então os príncipes foram falar com eles e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixasse um decreto e sancionasse, ordenando que todo aquele
que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, o rei seja jogado na cova dos leões. Então, os príncipes engodaram o rei Dario com relação a isso. E eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Então pegaram Daniel exatamente fazendo o seguinte. No versículo 10 diz que Daniel, ao saber disso, entrou em seu quarto, como fazia rotineiramente, como fazia constantemente, não somente no momento da crise. E aí ele vai e se coloca de joelhos, e diz a palavra que durante 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava. Eu aprendo uma coisa com Daniel nesta hora, irmãos. É que a oração de Daniel não era circunstancial. Diferente de muitas das vezes de nós, que só oramos quando o calo aperta, que só oramos muitas das vezes quando o corona tem levado e ceifado vidas, quando muitas das vezes a doença bate na nossa porta, ou quando a tribulação chega e aí nos apegamos a Deus. Não. Daniel tinha isso como um estilo de vida. Ele tinha esse tempo de intimidade com Deus como um estilo de vida. E eu e você precisamos aprender isso. Que se quisermos viver sobrenatural de Deus na nossa vida, precisamos viver uma vida de oração. Mas não somente nos momentos em que nós estamos precisando, nos momentos em que nós estamos em apuro, mas em todo tempo, onde nós podemos buscar a presença de Deus no nosso quarto, em todo tempo, da mesma maneira que Daniel fazia. Mas os príncipes foram e pegaram ele nesse tempo e levaram perante o rei. E quando eles chegaram diante do rei, falou: olha aqui, rei, pegamos ele. E aí o rei percebe que aqueles príncipes estavam conspirando contra Daniel. E ele fica revoltado consigo mesmo. Mas ele havia dado um decreto. Ele havia assinado um decreto e não poderia voltar na sua palavra, porque ele era um rei. Então, joga Daniel na cova dos leões. E é interessante uma frase que o rei Dario fala: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre, Daniel. E diz que o rei se angustiou muito naquele tempo e ficou angustiado e se angustiou de uma maneira terrível. E passou ali durante a noite toda. Em algumas versões diz que ele ficou em jejum. E quando chega pela manhã, ele vai até aquele local e diz o seguinte: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livrou dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Eu aprendo uma outra coisa, meu irmão. Apesar de Daniel ser um crente, apesar de Daniel ser um servo temente a Deus, um homem de oração, Deus não o livrou de estar na cova dos leões, mas ele o livrou na cova dos leões. Olha que interessante, meu amado. E isso eu aprendo porque eu e você, com certeza, poderemos passar por situações muito parecidas com a de Daniel, de entrarmos dentro de uma cova de leões. E a nossa oração talvez não vá impedir que nós entramos. E aí a gente pode ver as covas dos leões que hoje tem se mostrado para mim e para você, tantas covas.
Talvez você esteja numa cova de leão hoje da depressão. Talvez você esteja numa cova de leão da ansiedade. Talvez você esteja na cova de leão de um desemprego, de uma desesperança, de um desânimo terrível. E eu e você, como estamos aqui no mundo, e a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas a palavra também do Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus Cristo venceu, eu e você podemos vencer também. Daniel sai vitorioso. Diz a palavra que o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei qual é o leão que você tem que enfrentar nessa noite. Não sei qual o leão que você tem enfrentado, mas creia que o anjo do Senhor está fechando a boca de todo e qualquer leão que tiver vindo sobre a sua vida, porque este Deus aqui é o mesmo Deus que reina e habita na minha e na sua vida, meu irmão. E aí o resultado disso tudo, meu irmão, quando você vive uma vida de oração, mas não um momento, mas um estilo de vida, de intimidade com Deus, o resultado foi esse, um decreto final, onde o rei reconheceu a presença de Deus na vida daquele servo e diz o seguinte: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele tem livrado você. Ele salva, ele tem te salvado. Ele faz sinais. Se você não está vendo, meu irmão, abre o teu olho espiritual. Sinais e maravilhas no céu e na terra. Creia que esse mesmo Deus de Daniel é o seu Deus também. E quanto nós precisamos aprender com a vida de Daniel, que nossa oração possa ser como a oração de Daniel, que nós possamos viver um estilo de vida na presença do Senhor, não somente diante das circunstâncias que nos apresenta. Hoje é o Covid, amanhã pode ser um câncer, amanhã pode ser uma outra coisa, mas que nós não vivamos pelas circunstâncias, que nós possamos olhar para Cristo, olhar para o alto, porque de lá vem a nossa esperança e a nossa salvação. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você. Viva um estilo de vida, não apenas um momento de oração. Que Deus abençoe você. Falemos com Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra e por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós queremos viver um estilo de vida, não apenas um momento de oração. Não queremos orar apenas, ó Deus, quando estamos passando por um momento difícil, mas que seja um estilo de vida onde nós tenhamos, ó Deus, intimidade contigo. Intimidade a tal ponto, Senhor, de, ó Deus, levar as coisas, ó Deus, mais simples, mas também as mais complexas, porque sabemos que o Senhor cuida de nós na totalidade. Não é apenas em um momento de coronavírus, mas é em toda a nossa vida. E nós adoramos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você, que você possa viver um estilo de oração, um estilo de adoração, que a sua vida seja uma completa adoração ao Senhor. E quer você vá para a cova dos leões, ou quer você não vá, você está firme diante do Senhor. E Ele tem fechado a boca dos leões que tem tentado te atacar. Que Deus abençoe sua vida, guarde você e te dê uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe você. Não esqueça de mandar o seu vídeo para mim. Que Deus guarde você. Um versículo, uma palavra para abençoar alguém. Um forte abraço, meu irmão.